Hoje eu quero bater um papo com você que está cansado de praticar métodos parciais. Você que quer começar a gerar mais energia e às vezes não consegue. Você que quer aprender um método eficaz que realmente te leve a uma transformação. Você quer começar a aprender. Ou você que quer despertar a sua individualidade e começar a se superar. Muitas vezes a gente pratica métodos que não solucionam todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente tenta praticar algo, mas a gente não consegue chegar até o final na transformação, ou seja, por exemplo, a ter mais energia. Ou muitas vezes a gente não sabe o método. A gente tem que aprender. A gente está buscando ainda. Mas a gente tem abertura. E a gente sente que a gente não está superando às vezes. Então, para todos esses obstáculos que você tem, como que você pode superar esses obstáculos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de entrar nesse tema em específico, vamos analisar um pouco o contexto de hoje. Sistema social. A sociedade onde a gente vive. Alguns chamam de Sansara, outros a Matrix. O sistema social, a sociedade. Ela nos influencia externamente, obviamente, ela nos traz influência do mundo externo até nós. E também essas influências fazem com que aconteça algo dentro de nós. Quando a gente não está atento. A primeira coisa, por exemplo, que esse sistema faz é que ele não apoia o despertar, apoia o adormecimento. Despertar do quê? Do seu máximo potencial. Por exemplo, uma das coisas que acontece são que proporciona a que a gente tenha situações repetitivas que nos estancam, seja materialmente falando, corporalmente, emocionalmente, mentalmente falando. A gente dá o giro na mesma situação sempre. Por mais que a gente queira crescer, batemos sempre na mesma tecla. Alguns, a nível mais espiritual, falam que isso chama karma. Né? Situações repetitivas, que nos estancam e nos amarram. Quando a gente nasce, cresce, tem uma profissão, estuda, tem uma família, viaja turisticamente, envelhece, se adoece e morre. Esse é o ciclo do sistema. Sem aprender autoconhecimento, sem aprender sobre nós mesmos, sem parar o automatismo e começar a despertar por dentro. Então, um outro aspecto que o sistema nos oferece são alimentações tóxicas, que intoxicam o nosso corpo. Nos deixam mais sedentário, com baixo nível de energia. É muito fácil você cair numa alimentação tóxica, porque tem muito mais opção de alimentação tóxica do que alimentação natural hoje em dia. É só você caminhar pelo supermercado. Né? Você mesmo sabe disso. Isso baixa o seu nível de energia, se você não está atento. E outro é o meio ambiente e a forma de vida sedentária e o meio ambiente tóxico, poluição, longe da natureza, que faz você ter um nível de energia baixo. Não vive no máximo, vive no mínimo. Emoções conflitivas, medo. Não sabemos lidar com as emoções, relacionamentos tóxicos. Informação exagerada. Desinformação, distrações, infinidade de distrações que nos levam à desilusão, ao medo, à falta de foco, a se distrair excessivamente, a informações que realmente desinformam em vez de informar, porque nos distrai da verdadeira informação, nos levam ao automatismo, às influências externas, nos distanciam do nosso centro e finalmente nos mantém adormecido, ou seja, potencial adormecido, vivendo a ilusão, os medos, as máscaras do nosso ego e fora do que realmente somos, longe de olhar para dentro.
E obviamente, quando a gente quer despertar e sair disso, existem 4 tipos de pessoas ou no meio, né, de tudo isso. O primeiro é o adormecido. O adormecido, ele ainda não se deu conta onde está inserido nesse sistema. Ele está com hábitos tóxicos, relacionamentos tóxicos, pessimista, baixa energia, ou vivendo a armadilha doce dos prazeres que o anestesiam. E não se dá conta onde está inserido. Normalmente precisa de muita experiência aí ainda para dar-se conta. O buscador, que é o segundo tipo, ele já começou a se dar conta, mas ele ainda está buscando, ele está explorando, ele ainda não encontrou. Ele quer encontrar, mas ele ainda não encontrou um método que leve ele à transformação que ele realmente quer por dentro. E obviamente manifestar isso fora. O terceiro tipo é o estudante. O estudante já encontrou, não necessariamente o método integral, mas ele encontrou algo, ele estudou, ele sabe um pouco para onde é que ele tem que ir, mas ele tem dificuldade de colocar em prática, ou quando coloca, não consegue ir até o final, não consegue alcançar a transformação e o resultado. Ou seja, desiste no meio do caminho e não tem o apoio necessário, a instrução, a capacitação necessária que vai além da técnica para que ele possa chegar a um resultado final. Saber as fases e etapas dessa técnica. Não é só técnica. Eu preciso saber as fases e etapas que eu vou passar ao aplicar essa técnica, esse método. Estamos falando aqui de alta performance, de superação, de alcançar o seu máximo potencial, despertar a sua individualidade, energia, de começar a viver o máximo, não no mínimo. Então eu preciso saber de um método e das fases ao aplicar esse método, porque não é só o método, não é só a técnica em si. E existe por último o praticante. O praticante, ele consegue ser determinado, ele consegue chegar até o final de um método. Só que ele não encontrou o método integral, ele encontrou métodos parciais. Ou seja, ele vê que não abarca todas as áreas da vida dele. Segue tendo desafios em outros aspectos. Por exemplo, se eu faço só exercício, eu consegui os resultados corporais que eu queria, mas eu sigo com problemas emocionais, com desafios emocionais, sigo com desafios a nível mental, não encontrei uma conexão com quem realmente eu sou. O corpo é o básico, não é tudo. Assim mesmo a nível de pessoas que encontraram métodos de terapia, a como lidar com as emoções, e isso está muito bem, só que ela está débil corporalmente, é sujeita a mais doenças, não tem energia, está meio apática, ou não tem um norte, não tem conhecimento, um mapa para onde ir, ou está desconectado de si mesmo. Posso dar um terceiro exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa que só estuda. É muito bom estudando, mas não consegue entrar em ação. Ou tem o coração congelado, por exemplo, não sente muito, não se relaciona. Enfim, métodos parciais que não levam à integralidade. O que cada um desses precisa? Vamos por cada um. Por exemplo, o adormecido. Ele precisa acordar. Obviamente, o adormecido precisa acordar. Mas, às vezes, para ele acordar, leva tempo até que venha um choque. Alguma situação que realmente foi desafiante para ele. E ele para o ritmo falso, o automatismo, e se dá conta de onde está inserido. Recém aí começa a tomar consciência. Ou segunda maneira dele despertar é por uma toma de consciência quando ele já está cansado. Já experimentou muito e fala, já basta, isso aqui já não, para mim, já está demais. Agora já não me traz a felicidade. Porque tem pessoa que ainda precisa passar por muita experiência, dependendo de cada um. E quando a gente já passou pelas experiências, então a gente fala, ó, já agora isso já não me traz mais a felicidade, a energia que eu queria, etc. Eu quero algo. Começa a tomar consciência que não está fora a solução. Ou isso não está fazendo eu despertar minha individualidade, meu máximo potencial.
Ou tem pessoas que passam pelo estado de adormecido rápido e por dharma, ou por sorte, por alguma maneira já traziam essa preparação dentro e encontraram um método rápido. Então o adormecido ele precisa despertar. O buscador precisa explorar, ele precisa encontrar, ele precisa buscar até encontrar um método integral de preferência para que ele possa se aprofundar nesse método e cavar profundo. O estudante ele precisa do apoio para quê? Para ele começar a botar em prática além da técnica. Ele precisa de um livro, de um curso, de um treinamento, de um mentor, de um coach, mas também ele precisa conhecer um método que seja técnica e etapas, técnica e fases, e saber o que vai passar com ele. Por exemplo, às vezes você vai praticar algo e de repente você se desmotiva ou não dá certo, ou não alcança o resultado rápido. Você tem que saber as fases e as etapas. A primeira, por exemplo, que é a etapa da luta, você não vai se sentir motivado sempre no começo. Enfim, ele precisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele precisa de um método que tenha técnica e fases. Apoio. E o praticante precisa encontrar algo integral, porque ele tem que aprender como eu posso ir para o próximo nível no que eu já estou praticando e como que eu posso encontrar algo integral, porque nós não somos só corpo, não somos só as emoções, não somos só pensamento, somos tudo, inclusive e principalmente espírito. Corpo, coração, mente e espírito. Bom, foi por isso que eu decidi escrever um livro que se chama O Método 5P, a disciplina integral dos 5 passos. Esse livro é baseado no método que eu aprendi com meu mentor e mestre Surdiava Solar, aqui no Chile, nas montanhas de Condor Blanco, no qual eu vivo há mais de 20 anos. Aprendi com ele esse e muitos outros métodos, mas eu decidi nesse livro escrever esse método específico sobre esse tema, que é o começo. A disciplina não é todo o caminho, mas é o começo e você não pode pular por ela. Então, nesse método e nesse livro, eu vou explicar para você desmistificar a palavra disciplina, primeiro que tudo, porque aqui estamos falando de algo para despertar a sua energia. Primeiro, esse livro vai te ajudar a despertar. Despertar porque ele te entrega uma disciplina detalhada. Eu vou ser minucioso. Eu vou te explicar os passo a passo, mas em detalhe. Vou te levar da mão nesse livro. Eu vou abrir esses passos e vou explorar cada um deles. Vai te ajudar a despertar. Vai te ajudar a dar uma estrutura. Por quê? Porque ela entrega um método para você. Um método que você vai seguir um método estruturado. Esse livro vai te ajudar também a praticar, a levar à prática, não ficar só no estudo, porque tem um cronograma que te apoia, com etapas e fases. E finalmente, ele vai te levar à transformação se você consegue praticar, porque é uma parte que depende de você. Busque por todos os lados que você queira, não existe uma varinha mágica. Uma parte é o método, outra parte é você aplicando esse método, mas você vai ter apoio. Então, esse livro chamado Método 5P é um e-book, tem 89 páginas. É um método que está feito para a sua transformação e para você começar a ativar o seu máximo potencial. Se você tem interesse em adquirir esse livro, esse e-book, Método 5P, os 5 passos da disciplina integral, clique no link que está aqui embaixo e desfrute dessa oportunidade com preço especial nesse lançamento desse livro. É um método que eu aprendi, um dos métodos que eu aprendi pelo meu mentor.
e praticado ao largo desses anos e sigo praticando, eu tenho certeza que ele vai começar a te dar, esse método vai começar a dar a transformação que você quer se você estuda e pratica. É isso aí, pessoal. Nos vemos. Até a próxima. Clica no link abaixo e aproveite essa oportunidade. Arro!